Paula, pra gente começar, tem uma perguntinha bem clichê, sabe? Aquelas perguntas bem clichê mesmo. Como tudo começou? É porque dessa pergunta parte tantas outras, sabe? Tem como sintetizar aí como tudo começou na sua vida? Fala aí pra gente. Assim, mais assim na parte da história do Brava, você diz? Como tudo começou? Já- É, então, eu acho que vou dar aí uns flashes aí das coisas que aconteceram. É, Aos 13 anos eu comecei a escrever poemas, e isso foi muito inspirado por uma professora que eu tive no primeiro ano, tia Cristina, que ensinava poesia romântica e ensinou pra gente todas as métricas lá do romantismo brasileiro, Casimiro de Abreu, Castro Alves e tal, e eu Uau. fiquei intoxicada por aqueles ritmos né, pela forma poética de escrever. E começou a sair, assim, eu não decidi escrever poemas, assim, começou a sair uns versos, assim, e aí, com 15 anos, eu achei o violão no armário da minha avó paterna. Eu nunca tinha visto violão na minha vida, eu não sabia o que era, assim, mas eu peguei e eu perguntei para ela, o que é isso? Ela falou, isso é um violão. Você quer levar para você? Eu comprei há muito tempo para aprender, mas nunca consegui estudar e tal. Pode levar se quiser. Eu levei e comecei a tocar, assim, tirar umas coisinhas de ouvido mesmo. E aí eu conheci o Apoena, que foi meu primeiro marido, e ele me ensinou mais assim teoria musical e como tocar violão e tal. E a primeira aula de violão que eu fiz com ele, eu já escrevi uma música. Eu peguei um dos meus poemas e transformei em música, e aí começaram a sair umas músicas direto, assim, comecei a escrever. E aí meu primo, Rodrigo Junqueira, que é o guitarrista do Brava, chegou pra mim um dia e falou, vem cá, você não quer montar uma banda não, pra gente tocar essas músicas aí? Eu falei, vamos. E a gente montou o Brava, ele que fez tudo. Ele que chamou o pessoal, conhecia os meninos que tocavam e tal, todo o resto da banda. E aí a gente gravou uma demo no estúdio do Apoena na época. Essa demo, assim, a gente não fez nada com ela, a gente não mandou ela para lugar nenhum, mas ela foi sendo distribuída e caiu nas mãos do Max Pierre, que era o presidente da Universal na época. E ele ligou pra gente, quis assinar o contrato com a gente, e aí... Caramba! Tipo assim, vocês não esperavam nada, cara. Aconteceu. Eu sou muito passiva, assim, em todos os sentidos da minha vida. Eu deixo as coisas acontecerem e vou falando, sabe, simples convites que eu sinto que eu tenho que aceitar. E eu acho que esse foi um desses convites na época. E aí, muito rapidamente, as músicas entrou na trilha sonora da Malhação, né? Aí tiveram duas músicas e ficaram em primeiro lugar em Campinas por acho que 16 semanas cada e tal. E eu era muito, muito nova, muito ingênua, assim. Eu acho que mais ingênua ainda do que as pessoas da minha idade na época, em geral. E eu não sabia nada, não entendia nada do que estava acontecendo, sinceramente. Eu não sabia o que era uma gravadora, eu não sabia... eu não sabia como ser um artista, eu não tinha essa coisa assim de... Eu não tinha desejado isso, entendeu? Eu lembro que todas as bandas da época, no Rio de Janeiro, todo mundo estava mandando disco para gravadora e tentando arranjar contrato, tentando tocar em rádio, tentando aparecer. Eu era a única que não estava fazendo nada disso, eu realmente só estava ali escrevendo as minhas músicas e as coisas, acho que por sorte, aconteceram dessa forma e muitas vezes sem eu nem estar entendendo assim, o que estava acontecendo e nem saber direito como reagir. A única coisa que eu sabia era o que me parecia certo e o que me parecia errado. E isso eu defendia lá. E quando a gravadora me pedia para fazer coisas que eu não tinha nenhuma vontade de fazer e achava, entendeu, erradas, eu não fazia, eu falava não.
E isso foi, aos poucos, foi minando a nossa relação aí com a gravadora, e até que os dois lados falaram, não dá mais. E aí eu saí e fui fazer outras coisas. Paula, olha só, você falou que deixa as coisas, né, acontecerem. Assim foi a carreira acadêmica também? Foi tudo na sua vida, assim, foi acontecendo? Pior que foi bastante. Eu acho que na carreira acadêmica eu fiz mais. Eu corri um pouco mais atrás, assim, de certas coisas, porque você tem que aplicar para os programas, né? Você tem que mandar, você tem que escrever um texto, mandar para os programas, completar um questionário lá, completar uma forma de aplicação para você entrar nas universidades. Então, isso é a gente que busca, né? Não é que alguém chega e te oferece um lugar numa universidade, você que busca. Então, teve isso, sim, mas teve também uma trilha de coincidências que foi me levando para certas universidades para estudar com certas pessoas, e isso não foi muito de minha autoria, foram coisas que foram acontecendo mesmo, que eu não dirigi muito, e eu me sinto assim, sinto que eu tive muita sorte nesses contatos. Hein, Paula, filosofia, né? Você é filósofa, cantora, artista. Aí eu li aqui na sua entrevista do G1, Paula, que você escreveu, né, sobre o juiz Jorge Luiz Borges. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele pra gente. Eu conheço pouco, eu vou ser sincero, é um argentino, né, um autor argentino. E tem o francês, né, Deleuze, né, e o Soren Kierkegaard, né? Tem como você falar um pouquinho desses autores pra gente? Tem, claro. Eu acho que o que me interessou em cada um desses autores, o que me interessa na filosofia em geral, são meditações sobre o processo criativo, né? Sobre a criatividade. E esses três autores trabalham muito com esse conceito de tentar entender o fenômeno criativo mesmo. Por que o ser humano cria coisas, por que a gente tem necessidade de criar, que é uma necessidade tão vital, às vezes mais vital do que a necessidade de sobreviver fisicamente, né, que é tão forte, o instinto de sobrevivência. Mas existe também esse outro instinto de criação, de produzir coisas novas, e isso é uma parte muito importante da minha vida. E eu não sei porquê, eu nunca consegui só criar e deixar por isso mesmo. Eu sempre tive essa necessidade de meditar sobre o que aconteceu comigo, como é que eu fiz essa música. Eu muitas vezes escrevo músicas e depois nem lembro como é que foi, entendeu? A experiência. É uma experiência mesmo, é uma experiência que acontece com você sem você controlar. Você não... Eu nunca... É transcendente assim, Paula? Muito, muito transcendente, no sentido de que você não decide e não tem controle sobre o que você vai fazer. Depois você edita o que vem. Aí entra a parte que você controla, né? Tipo, isso aqui veio para mim, mas eu não gostei muito dessa ou dessa palavra, vou mudar essa ou essa palavra, vou aprimorar um pouco. Mas a primeira experiência de criação é uma coisa assim, é uma intoxicação, vamos dizer assim, de você... Uma ideia aparece e começa a tomar todo o espaço do seu pensamento, desse sentimento, e as palavras vão saindo dessa intoxicação. E assim, eu nunca acordei e falei, hoje eu vou escrever uma música, vamos decidir o tema, o que vai ser. Quando eu vejo a música já foi escrita, já está pronta. E eu acho... Perdão. Então isso caminha contigo, então, né, Paula? Esse anseio de descobrir, né, o que te faz produzir, né? Isso meio que caminha com você, tanto na parte artística quanto na parte acadêmica. Sempre caminhou comigo muito. Agora tá caminhando um pouco menos. Tô deixando isso para trás um pouco. Tô questionando menos e ficando um pouco mais com a experiência mesmo, e deixar
ela acontecer da forma que acontece sem... Porque a principal conclusão da minha dissertação de doutorado foi que não dá para saber o que é mesmo, entendeu? Acho que eu sei menos hoje do que eu sabia antes, porque... E isso é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não sabe sobre o processo de fazer uma tese de doutorado, é que você sai sabendo muito menos, né? Eu acho que para muitos dos meus amigos que fizeram doutorado é a mesma coisa, porque você começa a abrir mais e mais e mais perguntas e mais possibilidades, e cada coisa que você lê abre mais, entendeu, possibilidades, e o que acontece é que você mapeia tudo aquilo de uma forma mais precisa do que estava mapeado antes, mas a confusão tem mais partes agora do que tinha antes, entendeu? Cresce uma problematização, né, cara, de tal maneira. Vai crescendo os problemas, né? Você, no início, a postura é: eu sei exatamente o que isso é, vou escrever uma tese sobre isso. Aí você começa a pesquisar e você fala: caramba, eu achei que eu sabia, mas não sabia. E acho que isso uma das vantagens de estudar é justamente isso, é você se livrar do dogmatismo a respeito das coisas que você acha que sabe, e ficar mais aberto às possibilidades, entendeu? Mais aberto até para ver aquela experiência da forma que ela acontece mesmo, em vez de já vir com as suas ideias, né, fixas sobre aquilo, que te impede até de analisar a experiência. Se você já sabe o que é, se eu já sei o que é a criatividade, eu não vou, entendeu, olhar para aquilo de uma forma aberta para ver exatamente o que é. Então, voltando ao assunto dos 3 autores, esses são... Eu não tenho nenhum vínculo com esses autores, a não ser o fato de que eu já escrevi sobre eles no passado, assim, eu não tenho nenhum autor que eu possa te falar assim, esse é... Entendeu? Eu sigo esse autor ali. Assim, eu leio tudo, eu leio de tudo e de todos os tipos de texto, não é só texto acadêmico também, ou literatura, assim, mais rebuscada como a do Borges, eu leio tudo quanto é tipo de coisa, assim. Esses autores eu só gostei da forma como eles falaram sobre o processo criativo por um tempo e escrevi sobre o trabalho deles, mas eu tento focar mais na minha experiência e focar mais na... Não, tipo assim, não chegou a lugar nenhum, né? A gente tá nem com ele. Eles são pessoas como a gente, né? E no fim das contas, eu acho que não tem como você idolatrar uma pessoa e falar assim, pô, essa pessoa descobriu, foi até o fim, sabe tudo e tal, não sei o quê, porque a nossa experiência é única, entendeu? Cada um tem a sua experiência, não dá para seguir outras pessoas. Mas eu aprendi escrevendo sobre esses autores, eles têm um pensamento muito interessante. É engraçado, Paulo, você falou aí, cara, assim, é um processo que você realmente, você vai entrando no mestrado, no doutorado, e você vai meio que, tipo, eu não sabia de nada, cara. Né? Você vai caindo em si. E hoje, cara, aqui no Brasil, nós passamos por um momento bem crítico na educação, cara. Há quem diga que até as vozes, né, que nós temos são dos ignorantes. E eu não sei se isso é bom ou é ruim. Como é que você vê isso, Paula? Tipo, com o advento da internet, cara, tem muitas pessoas dando opinião sem ter passado por esse processo de que, pô, cara, calma aí, eu não sei muita coisa ainda. Eu não sei se... Eu acho assim, me incomoda, né? Com certeza. Eu vou falar a verdade, me incomoda muito o fato de... Qualquer tipo de dogmatismo, de radicalismo me incomoda, porque para você ficar dogmático e radical, você tem que... Primeiro, eu acho que ser muito arrogante, assim, de achar que o ser humano, qualquer ser humano, tem um acesso direto à realidade e à verdade que os outros não têm, né? Uma sensação assim de privilégio, de vamos dizer assim, Bolsonaro, né? De achar que a Terra é plana, por exemplo, porque é assim que ele percebe a Terra, né? Então essa arrogância assim de achar que a nossa percepção é inquestionável.
né? Que a ciência mostra que não é. Quando você enfia um cabo de vassoura na piscina, ele parece torto, mas ele não está torto. Ele parece torto, não está. Né? A ciência, eu acho que o pensamento científico é importante justamente para mostrar que nem tudo é o que parece ser, né? Que a gente pode investigar e questionar as coisas que a gente percebe para ver outros aspectos da realidade. Então, me incomoda, assim, eu acho que... Então, isso dá música, hein? Isso dá uma música, hein, cara? Nem tudo é o que parece ser. Isso aí. É isso aí. Eu acho que... não sei, difícil, né, cara? Assim, isso vem da necessidade humana de saber as coisas, da insegurança que não saber traz pra gente, né? É difícil você, assim, essa é a forma de ter compaixão por isso. Pra mim, é pensar assim, é realmente desconfortável às vezes você não saber como é que é o mundo, como é que é o universo, entendeu? Não saber até as coisas sobre o ser humano, o que é o amor, não sei, coisas que importam do ser humano. Todas essas incertezas criam uma ansiedade muito grande. Então, quando você vai pro lado radical, dogmático, você tem respostas, e essas respostas trazem um conforto muito grande. Mas ao longo do tempo, eu mesma senti esse desconforto, né? Isso me levou a estudar muito. Mas eu acho que ao longo do tempo eu aprendi que é muito mais desconfortável você descambar para um lado desse radical. Existe um conforto em aceitar que tem certas coisas que talvez a gente não vá saber, ou tem certas coisas que a gente vai continuar investigando por muito tempo. Isso é bom. Essa abertura é boa, é sincera, é honesta, entendeu? Essa honestidade traz uma tranquilidade muito grande. De você não se sentir um impostor o tempo todo, de ficar pregando verdades entendeu? Achar que, não, eu sou o profeta, eu sei tudo, olha, agora você me segue que vai dar tudo certo. Isso me traz um desconforto, hoje em dia, muito maior do que a sensação de não saber as coisas, entendeu? A sensação de não saber tem uma beleza, tem uma coisa singela que me agrada muito. A sensação do não saber. É lindo isso, cara. Eu daria uma outra música. Só vão sair várias composições aqui novas aí, ó, né, nessa live aqui. Vai ficar gravada, tá, Paula? Depois é só você. Paula, Clarice Lispector, cara, fala aí um pouco. Agora eu consegui, né? Ela mexe com você. Por que você tá falando da Clarice? Então, só por curiosidade, assim, onde é que você viu que eu gosto dela, assim, que... Aí é surpresa, né? Aí é surpresa. Você, ó, antes de nós começarmos, eu te falei, né, que você deu trabalho, né? Deu trabalho, né? Pesquisar sobre você e tal. Eu imagino. Não gosto de parecer, não. Mas a Clarice, para mim, é o maior filósofo de todos os tempos, sinceramente. Eu gosto muito do fato de o maior filósofo de todos os tempos ser uma mulher brasileira. O cânone ocidental ainda é composto por homens europeus, né, em grande parte, né, ou americanos. E quando você vai ler a Clarice, você se depara com uma humildade muito grande, assim, um contato direto com as coisas, com o mistério das coisas, entendeu? O mistério da vida, do universo, das pessoas, que ela encara isso diretamente, entendeu? Ela não trabalha com conceitos, com sistemas filosóficos, ela lida diretamente com a experiência dela sobre a realidade, de uma forma muito original, muito, para mim, muito, assim, que me inspira muito, porque ela rejeita, por exemplo, ela rejeita todos os tipos de sistemas de pensamento, né? Sistemas filosóficos, sistemas religiosos, todas as formas de responder a pergunta sobre o que é o universo e aceitar uma resposta só para isso, ela rejeita
e ela fica com a pergunta, entendeu? Ela fica com a pergunta constante, com a surpresa constante na nossa, né, nosso encontro com a realidade. E é por isso que eu gosto do pensamento dela, porque ela não respondeu, entendeu? Ela não respondeu as perguntas até o fim. E eu acho a obra dela como um todo traça um caminho muito bonito, uma forma muito bonita de rejeitar as respostas que já foram dadas, sabe? Eu acho que é por isso que eu amo ela. E ela fala também muito do processo criativo. Ela fala muito sobre a escrita dela e como a escrita acontece para ela, né? Que é um dos grandes temas dela também. E eu sinto uma sintonia muito grande com ela. Eu acho que a Clarice é assim, ela atrai as pessoas que têm essa sensibilidade de... assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: ou você ama a Clarice ou você não entende nada do que ela tá falando, entendeu? Porque ela para muita gente, essa coisa de nunca responder as perguntas não é bom, entendeu? Tem gente que não gosta da obra dela tortura, né? Porque ela continua fazendo pergunta, e mais pergunta, e mais pergunta, e mais pergunta. Tem gente que fala assim, pelo amor de Deus, Clarice, poxa, chega, me dá uma resposta aí. Mas eu gosto, eu acho que eu penso parecido. Bacana. Ela parece que deixa em aberto, né? Paula, todo mundo quer cuidar de mim, mas na verdade o que eu quero é filosofar. Paula, existe na filosofia, existe essa profundidade do cair, cara? Do cair, se levantar, se reerguer, né? Tipo um eterno retorno do Nietzsche, assim, cara? Não sei. Essa pergunta aí me pegou de surpresa. Eu não escrevi essa música, certamente não escrevi essa música pensando em nada filosófico, não. Foi uma coisa mais assim... Eu acho que quando a gente é jovem, tem muita gente querendo dizer pra gente o que fazer, né? Como viver, e cuidando da gente. Cuidando do que a gente escolhe fazer o tempo todo. Isso é uma parte natural do desenvolvimento humano, que tem sempre pessoas mais velhas, mais experientes à sua volta te dizendo o que fazer, o que você está fazendo errado e como fazer melhor e tal. E o jovem tem uma necessidade muito grande de aprender sozinho. Entendeu? O jovem tem uma necessidade muito grande de cair e de se levantar e de pensar assim, olha, fiz errado, mas fui eu que fiz, fui eu, entendeu? Não foi você me dizendo o que foi, fui eu. E eu acho que isso até tem a ver com o que eu estava dizendo antes, de não aceitar respostas prontas, né, das pessoas, não buscar o seu próprio caminho sem seguir ninguém, né? E mesmo que você erre muito, aqueles erros são seus, ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? Acho que isso tem mais valor do que seguir alguém ou entendeu? Cair em algum dogmatismo aí. Eu, por muito tempo, eu amo essa música, né? Como eu aqui, muitas pessoas que estão assistindo aí a live, né? Ama essa, e eu creio que você também ama essa música. Eu tenho carinho, pô. Assim, eu tenho carinho pelas músicas que eu já escrevi, porque eu me lembro épocas da minha vida e é muito interessante você estar em um momento do tempo e você tem um acesso a um outro momento do tempo tão vivo assim. Acho que a música dá isso muito, né? A música traz aquele momento completo na sua frente, com todos em todos os aspectos, né? O aspecto visual e tudo, as memórias que a música evoca são muito, muito fortes. E bom, teve muitas épocas, durante muitas épocas eu rejeitei as minhas músicas muito. Achava todas as músicas que eu escrevi muito ruins, queria fazer melhor. E hoje em dia eu tenho uma certa, não sei, um carinho assim de pensar, poxa, eu sou um ser humano, eu escrevi umas músicas aí, não preciso ficar assim tão achando, não, tinha que ter sido melhor, eu tenho que ser melhor, entendeu? Então aí as músicas foram parte da minha história. Uma época da sua vida, né, Paula, né? Marcou uma época, né, da nossa vida, né, também, né? Todo mundo acompanhou, né? Paula, olha só, mulheres na filosofia.
Uhum. Por que, cara, você acha que a que se deve o pouco interesse de mulheres pela filosofia? Porque, assim, eu tô falando por mim mesmo, né? Das classes que eu frequentei, Uhum. eram mais homens do que mulheres, né? É, Onde você frequentou não, classe de... oi? Não, Brasil, tô falando Brasil. tá, mas assim, que estado, que cidade? Rio de Janeiro. Ah, tá. Não, só pra saber. Continua. Foi mal, não Nós queria te tem interromper. alguma coisa a ver? Não, eu tô perguntando mesmo, assim. Eu Uhum. não tô, assim, é só um comentário porque é, agora está mudando um pouco. Eu vejo muitas mulheres se interessando por filosofia, mas na época eu tenho formação, né, em arte plástica, e tinha um período ali de filosofia, que era, né, estética e tal, né, Uhum. e as classes tinham mais homens e tal. Isso mudou, ô Paulo? Tá melhor isso? Ou isso, ou tô viajando isso aí? Pode ser sincero. Não, eu acho que isso não é verdade. Não dá pra generalizar isso, não. Eu acho que você teve uma experiência que foi assim, mas nem sempre é assim. Isso é um ponto. Outro ponto é que é, o ensino da filosofia é muito voltado para pensadores homens, homens, especialmente homens brancos europeus, né? Que é um segmento aí muito restrito da população humana. E quando a gente vai, como mulher, entra num programa de filosofia e vai assistir às aulas, muitas vezes não me identifico com nada que está acontecendo ali, entendeu? Porque eu não tenho nenhuma experiência de vida que está em sintonia com aqueles autores que escreveram aquilo, entendeu? Então, eu fico ali meio que, interessante, mas não me comove, digamos assim. Isso só posso falar de mim, assim, eu não sei se outras mulheres sentem isso ou tal. Acho que isso é um problema também. Agora, o problema mais grave de todos é que as mulheres são diariamente excluídas do pensamento filosófico em todos os contextos, não só na universidade. Eu acho que são pouquíssimas mulheres, pouquíssimas pessoas, no geral, que têm acesso ao estudo da filosofia, e dessas pessoas, certamente, as mulheres são uma minoria ainda, porque talvez no Rio de Janeiro não seja assim, mas na maior parte do Brasil e na maior parte do mundo, as mulheres não são, elas são quase que e muitas vezes proibidas, né, de filosofar, de pensar criticamente, até de ler, como é no Afeganistão, por exemplo. Mulheres que leem no Afeganistão sofrem, têm pena de morte, entendeu? Você não pode. Se você for pega lendo um texto num celular no Afeganistão, você é assassinado, entendeu? Então, agora, esse é um caso extremo, mas eu acho que no caso mais assim do Brasil, muitas vezes eu não sei mais se é assim, não, sabe? Eu tô falando aqui com o meu pensamento aqui de 10, 20 anos atrás, que o mundo em que eu cresci era extremamente machista. Mas Extremamente acho machista. que é triste dizer isso, Paula, mas não mudou muita coisa não, cara. Se tratando de Brasil, pode até ter piorado. Eu fiquei assim com uma certa esperança de melhora por causa da entrevista que eu dei há pouco tempo pro Braulio Lawrence no Pop Art da G1, podcast da G1. Sim. Que eu gostei das perguntas que ele me fez. Sinceramente, isso para mim foi marcante, porque ele me tratou como uma criadora, ele me tratou como uma pensadora. Como você está me tratando aqui agora também, aliás, muito obrigado por Por exemplo, eu acho, tipo, para isso mudar, Paulo, tem que ter o quê? Uma reforma na educação, cara, de maneira geral. Porque a gente cresce, por exemplo, acostumado com a Arendt, né? Tipo assim, a Arendt com a Simone de Beauvoir. Mas nós sabemos que existem muitas outras mulheres, né? Para serem estudadas. E assim, é um conhecimento muito raso que nós temos. Eu acho que tem duas
coisas que vêm à mente para mudar isso. A primeira coisa que tem que mudar é realmente uma reforma da educação, né? Eu acho que há alguns anos o Ministério da Educação estabeleceu aí que o estudo da filosofia tinha que ser, eu acho que, não sei se é obrigatório, mas eu acho que é obrigatório no ensino médio. Isso foi um passo importante. Eu acho que isso já... Eu não tive, por exemplo, eu descobri que a filosofia existia com 18 anos, porque eu passei para jornalismo na UERJ, queria ser escritora, e essa era a coisa mais parecida assim, que tinha com escrever, era jornalismo. Eu nem queria ser jornalista. Mas aí tinha uma aula de introdução à filosofia nesse primeiro semestre. E aí eu descobri que existia filosofia, Platão, Sócrates, e aí que eu fui estudar isso. Entendeu? E eu fico feliz de saber que, por exemplo, a minha irmã mais nova, que é 11 anos mais nova que eu, ela teve, já no ensino médio, ela teve aulas de filosofia. Eu acho que isso é um passo importante da mudança. Mas talvez um passo ainda mais importante seja a ação individual mesmo das pessoas, de buscar estudar, buscar aprender, estudar feminismo, estudar, ler a Simone de Beauvoir, ler as autoras feministas, buscar online aí os currículos de aulas de filosofia feminista, por exemplo, e ler todos os textos que estão listados ali, pensar sobre aquilo. E também dialogar muito com as pessoas à nossa volta o tempo todo, ensinar as pessoas à nossa volta como que a gente gosta de ser tratada e o que não funciona, o que funciona. Eu acho que cada vez que a gente fala não para uma coisa, entendeu, que a gente não aceita, as coisas mudam, entendeu? Eu lembro que eu lembro de uma discussão que eu tive com um amigo, eu devia ter acho que 20 anos, dele falando pra mim, não tem como comparar atores e atrizes. Os atores são sempre melhores, os atores são sempre melhores, as atrizes são, só pelo fato de ser mulher, não podem ser consideradas artistas no mesmo nível. E eu lembro que aquilo eu fiquei assim, furiosa, eu senti que estavam, sabe, me agredindo profundamente, porque eu sou uma mulher. Então, quando você diz pra mim que não tem como comparar uma mulher e um homem, você está dizendo pra mim que a minha existência, a minha capacidade de pensar, de sentir, de experimentar o mundo, experienciar o mundo, é inferior à sua, entendeu? E isso é uma agressão profunda, né? Uma agressão e uma falta de... Isso me dá uma sensação de ser invisível mesmo, entendeu? De pensar assim, poxa, tudo que eu sinto, tudo que eu penso, tudo que eu sou, tá invisível para essa pessoa. E muitas pessoas que me trataram assim ao longo da história, que tratam outras mulheres assim também, são pessoas educadas, informadas, entendeu? Isso aqui é o mais triste para mim, são pessoas que... assim, na prática, no papel não são ignorantes, não, tem diplomas e tal. E, pra mim esse é o aspecto mais assim, triste, devastador do machismo, é que muitas vezes quem pratica são pessoas que são pessoas inteligentes em outras áreas, né? Pessoas sensíveis em outras áreas. Então eu acho que é só uma questão mesmo da gente opor uma resistência constante a isso, uma resistência e mostrar quem a gente é, né? Nós mulheres mostrarmos o que a gente é capaz de fazer e também não cair em estereótipos, entendeu? De estereótipos do que a mulher tem que ser, do que a mulher tem que fazer e olhar para outras formas, outras possibilidades. Eu não preciso ser bonitinha, eu posso me formar, eu posso ter um diploma, eu posso ter uma profissão que priorize as minhas habilidades intelectuais. Eu acho que, sabe, não tem nada de errado na feminilidade como ela é hoje em dia, mas seria muito triste se fosse só isso. Paulo, olha só, você falou, né, inclusive nessa entrevista que você deu ao G1, você falou sobre Deus, cara. Paulo, me fala sobre... eu vejo que há um distanciamento da filosofia e alguns filósofos sobre Deus. Você
como é que é essa parte de você? Ou você não curte falar sobre essas questões, religião, essas coisas? Não, eu não tenho problema nenhum falar, assim, eu sou agnóstico, eu não tenho religião. Eu, Deu para perceber. eu gosto muito da pergunta, como eu falei, né? Eu não gosto de resposta, eu gosto de perguntas. E eu acho que a religião é uma grande resposta. E é uma resposta, inclusive, que você muitas vezes vem com a necessidade de impor aquela resposta ao próximo, né? De controlar o próximo. É assim que eu percebo, eu tenho respeito por quem estiver assistindo, respeito todas as formas de religião, de crença. Não acho que todo mundo tem que ser que nem eu, não. Eu só... essa para mim é a minha forma de me encontrar com a realidade mesmo, né? De fazer perguntas. Agora, a realidade é muito misteriosa, entendeu? A realidade é muito misteriosa. O processo criativo é muito misterioso. A inspiração é muito misteriosa, entendeu? O amor é misterioso. O que não é misterioso, entendeu? E esses mistérios todos são, digamos assim, intoxicantes, né? No sentido de que eles são maiores do que a nossa capacidade de entendê-los, né? Então, essa sensação de estar sempre em contato com uma coisa que é muito maior do que eu, talvez seja uma sensação espiritual. E eu vivo dessa sensação, entendeu? Eu vivo dessa sensação de ficar maravilhada com o mistério das coisas mesmo. Mas eu não conheço nenhuma instituição, nenhuma religião, nenhum conjunto dogmático que me satisfaça nesse sentido, entendeu? Hein, Paulo, hoje existe uma discussão dentro da área da estética, né, sobre a utilidade da arte. E, inclusive, essa é a minha área de pesquisa, né? E assim, cara, como é que você vê a arte útil hoje, cara? Existe um preconceito sobre isso, né? Para você, a arte, ela é arte quando é útil ou ela precisa ser despretensiosa? Fala aí pra mim. Eu acho que... em relação à música mesmo, eu tô perguntando toda essa esfera musical. A arte não... essa discussão é antiga, né? Eu sofri a minha vida inteira com esse problema, porque eu só gosto de coisas inúteis, basicamente, né? Arte, filosofia, não é que eu fiz isso para arranjar um emprego, porque, entendeu? Se eu quisesse ter arranjado emprego, eu tinha feito engenharia ou medicina ou algo mais útil, digamos assim, para a sociedade, né? Então, isso é uma questão que me persegue muito. Eu não faço nada para ser útil. Eu faço as coisas porque elas já acontecem comigo e eu entendeu? Eu deixo as coisas acontecerem, mas a partir do momento em que um trabalho de arte existe, seja uma música ou um texto ou qualquer coisa, eu acho que ela tem funções, sim, na sociedade. Por mais que ela não tenha sido feita com essa intenção. Inclusive, eu acho que as coisas verdadeiramente úteis, a arte verdadeiramente útil foi feita sem nenhuma ambição de ser útil. E ela se torna útil porque ela se torna uma forma de expressar sentimentos e pensamentos muito poderosa. Entendeu? Talvez a forma mais poderosa de expressar a complexidade do ser humano seja a música. A forma mais poderosa porque você canta uma música e todo mundo se abre para você, para aquelas ideias, né? Você ganha um acesso à mente das pessoas, isso é muito poderoso. Então, eu acho que a arte a gente tem que ver como inútil na hora da criação, mas depois ela, querendo a gente ou não, ela tem uma utilidade. Imagina só um país ou uma cultura sem nenhuma arte, o buraco que isso ia deixar, entendeu? Aí você vê que a arte tem um papel na sociedade. É interessante que há pouco tempo eu comecei a trabalhar com uma editora de livros que encontrou uma utilidade assim, para a filosofia em certos
em certos segmentos da sociedade, que é a utilidade que a filosofia tem de ajudar as pessoas a opor resistência a ideias. E, especificamente, essa editora trabalha com a luta contra o terrorismo e a educação de jovens para não se radicalizarem no Oriente Médio. Então, eu acho muito interessante que a filosofia tem esse papel. E tem esse papel no Brasil também, tem esse papel em tudo quanto é lugar, de questionar, de ensinar as pessoas a questionarem as coisas, a diagnosticar, a sentir a falácia dos argumentos e pensar assim, pô, nesse argumento aí não vou cair não, tem uma falácia aí. E tudo isso a filosofia ensina a gente a fazer. A filosofia é poderosíssima, eu acho que ela é feita de forma inútil, mas ela talvez seja uma das coisas mais úteis aí que existem. É só uma questão mesmo das pessoas perceberem isso, eu acho. Vamos lá, Banda Brava. Paula, por que a banda acabou? Como foi o fim da banda? Diz aí pra gente. Eu acho que o fim da banda aconteceu por 2 motivos. O primeiro foi que, como eu disse, a gravadora estava sempre exigindo que a gente fizesse as coisas que a gente não queria fazer, especialmente que eu não queria fazer. Por exemplo, pintar meu cabelo de vermelho, fazer covers de músicas dos anos 70, traduzir músicas que já foram hits, mudar letras das minhas músicas. Que mais? Ir para programas de televisão que tinham mulheres peladas dançando na frente do programa, programas, na minha opinião, extremamente machistas. E coisas desse gênero, e a minha resposta era não. E aí seria não hoje em dia também, do mesmo jeito. Eu me recuso a fazer certas coisas porque eu acho que são, entendeu, humilhantes mesmo. E a gravadora cansou do meu não, porque eles lutavam para conseguir as coisas, né, para conseguir as oportunidades pra gente, e quando chegava até mim eu falava, olha, desculpa, mas isso eu não vou fazer. E eles chegaram e falaram, não dá mais para trabalhar com você não quer fazer nada que a gente quer que você faça. Aí eu falei, eu que não consigo mais, porque vocês querem que eu faça as coisas que eu não quero fazer. Então foi uma coisa mútua, assim, de que não foi compatível mesmo. A outra coisa foi que existia uma diferença entre os membros da banda mesmo. A banda tinha 2 facções, assim. Eu, o Rodrigo e o Fábio pensávamos de uma forma, e o Flávio e o Rafael pensavam diferente a respeito do que a música tinha que ser, como a música tinha que ser, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo meio que revela isso aí, que é que eu, por exemplo, tinha muitas músicas muito lentas e mais focadas na letra e tal. E o Rodrigo e o Fábio gostavam disso, gostavam do mesmo estilo de música, mas o Flávio e o Noro gostavam mais, o Rafael Noro gostava mais de coisas mais pra cima, mais assim, até mais pesadas e tal. Então a gente tinha assim tinha uma dificuldade nas horas do ensaio, assim, até umas brigas de como é que essa música vai ser, entendeu? O que vai botar, assim, coisa de adolescente mesmo. De pensar assim, nossa, tem que ser desse jeito, essa música tem que ser assim e tal. E eu acho que isso também contribuiu pro desgaste, assim, da gente, desgaste da gente interno mesmo. A gente nunca brigou como amigos. Eu tenho um carinho enorme. A gente não tá em contato sempre, mas eu falo com todos os membros da banda. Especialmente o meu primo, né, o Rodrigo. O Rodrigo é uma das pessoas mais importantes da minha vida, sem dúvida. Então, eu acho que foi isso, foram esses 2 motivos aí. Legal. Aqui no chat, eu vou ler aqui logo a perguntinha aqui do Felipe. Eu queria saber sobre a música Casa Mal Assombrada. Quando surgiu, porque ela chegou a ser cantada por um tempo pela Lu Andrade e a Paula só gravou em 2018. Isso. Felipe Grilo. Tá aí, Paula. Obrigada, Lipe, pela pergunta. Essa música eu escrevi, na verdade, eu acho que foi antes da gravação do nosso disco com a Universal. Eu já tinha escrito essa música, mas pelo que eu me lembro, o Paul Ralph não queria gravar ela nesse disco, queria guardar para um segundo disco.
E eu gostava muito dessa música porque ela falava muito da minha sensação a respeito do meu passado mesmo, de, entendeu? De ser uma coisa assim, como se fosse uma casa mal assombrada, uma coisa um lugar de onde eu quero fugir, entendeu? E, e aí eu fiquei com essa coisa, poxa, eu queria ter gravado essa música, um dia eu vou gravar essa música e tal. E a Lu Andrade, ela me contactou, não lembro qual foi o ano exatamente, mas provavelmente lá para 2010, 2011, falando que ela estava gravando um disco e estava querendo músicas novas, que ela estava seguindo para uma direção mais assim, cantora, compositora, depois do Rush, né, da banda dela. E que ela amava essa música, que queria gravar essa música. Eu acho que ela ouviu porque ela trabalhava com o Paul House, e o Paul House tinha uma gravação da música e ela ouviu assim. E aí eu falei, pô, claro, pode gravar, com vontade. Adoraria. E eu amei a versão dela, ficou muito bonita a versão dela. Paulo, o Paul, no caso, é o produtor, né? Era o seu produtor. Paul House era o nosso produtor, né? Ele era da Universal. E hoje ele é presidente, se eu não me engano, da Universal. Acho que ele ainda é, pelo menos era a última vez que eu soube. Produtorzaço, né, cara? Maravilhoso. Pessoa maravilhosa também. Muito acreditou muito no Brava, lutou muito pelo Brava. Gente fina. E é vegetariano. Eu sou vegana, né? Ele é vegetariano, então a gente tinha mesmo? Olha, interessante, hein? Eu conheço muitos vegetarianos, mas vegano, assim, né? O contato bem direto é com você. São poucos. Eu acho que a vida vegana é bem assim, né? É árdua, não sei. Não sei como é que é. Sei que deve ser difícil. Eu sou por motivos éticos, né? Por respeito aos animais mesmo. Mas em termos de alimentação é difícil mesmo ser vegano. É um trabalho constante de arranjar, conseguir todos os nutrientes e tal. Mas eu acho que a sociedade está caminhando para um lugar em que vai ser cada vez mais fácil. Já está muito mais fácil, né? Eu comecei... Mesmo aí na América é difícil encontrar, assim... Não é que seja difícil encontrar, é que é caro, nem sempre os restaurantes têm opções. Se você vai comer fora com um amigo, nem sempre tem uma opção vegana e tal. Mas vale a pena. Pra mim é a única... É uma coisa muito importante assim, que eu faço. Hein, Paulo, fala um pouco pra gente. Você foi para os Estados Unidos, né, tal. Você foi na intenção de música, mas assim, já conhecendo você, né, eu sei que você meio que deixou, né, acontecer, mas tinha o quê? Tava mais para música ou mais para faculdade, para o mestrado, para o doutorado, ou as duas coisas? E fala um pouquinho da sua experiência em Harvard aí, que a galera fala muito aí, embora eu sei que, né, não é muito sua praia da aula, né? Eu li sobre você, né, sobre isso, mas fala aí pra gente. Eu fui com as duas coisas, pensando bastante nas duas coisas. Eu pensei assim, vou fazer um mestrado em filosofia, vou gravar o meu disco também, vou gravar um disco solo e vou meio que seguindo com as duas coisas. A única fase da minha vida que eu fiquei assim muito assim longe, afastada da música, foi a fase logo depois da Universal. Foi assim que eu saí da Universal, acho que foi em 2005, 2006. Eu não conseguia nem ouvir música em casa, eu estava tão assim decepcionada com o meio musical, entendeu? Com as pessoas que eu conhecia e com as expectativas que as pessoas tinham a respeito do Brava e que eu fechei assim completamente. Eu pensei assim, nunca mais eu vou fazer música, acabou, não quero mais, acabou. Mas aí logo depois dessa fase, isso durou uns 2 anos mais ou menos, as músicas começaram a vir de novo, comecei a compor, e aí foi que eu gravei o Silêncio, né, o meu primeiro disco solo. Foi o Apoiano que produziu. E aí, peraí, eu perdi um pouco o fio da meada. O que a gente estava falando mesmo? Qual foi essa pergunta?
Assim, não, mas aí depois disso, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já estava assim. O Disco Silêncio me deu uma força assim, de pensar: poxa, eu posso fazer isso sozinho, entendeu? Eu posso ter uma carreira independente. E a arte, a música, a inspiração e a expressão musical são a coisa mais importante da minha vida, sem dúvida, até hoje. Eu só penso nisso, eu penso nisso 24 horas por dia. Estou sempre ligada em observar o mundo e experienciar o mundo de uma forma que passivamente me leve a compor, entendeu? Eu tô sempre assim antenada, isso que eu tô dizendo, para as músicas chegarem até mim. Então, assim, eu fui com a ambição de escrever, e compor e gravar. Eu comecei a gravar sozinho, né? Comecei a gravar em casa. O meu segundo disco solo, que foi o Chaos, eu ainda gravei com um produtor que eu conheci em Boston, que gostou do meu trabalho, gostou do... Eu mostrei para ele as músicas que eu tinha em inglês, e ele falou assim: vamos gravar. E aí gravou para mim a maior parte das músicas, a gente gravou junto lá. E aí, depois disso, eu cheguei num ponto assim que eu pensei assim: poxa, eu acho que se eu sentar sozinha para fazer um disco, eu consigo, entendeu? Foi aí que veio o Fellow Shade, que foi o primeiro disco que eu produzi e gravei totalmente sozinho em casa. Toquei todos os instrumentos, fiz tudo nesse disco. E eu acho que foi um marco assim, muito importante, porque apesar de eu achar que tecnicamente esse disco tem vários problemas de som e tal, foi a primeira coisa que eu gravei sozinho. Ele me abriu um caminho assim para uma expressão, um tipo de expressão mais interessante para mim, não sei, abriu mais possibilidades de expressão mesmo. E a parte acadêmica tem duas coisas. A primeira é que é uma fonte de renda, né? Os programas que eu fiz todos eram remunerados. E infelizmente a gente precisa sobreviver e ganhar dinheiro. Então, no doutorado, por exemplo, eu tinha um salário, né? Mas ao longo do doutorado eu fui descobrindo que talvez dar aula não seja a coisa que eu mais queira fazer, assim. Eu fui convidado para dar umas aulas em Harvard porque um professor gostou das aulas que eu estava dando em outro lugar, na Tufts, e me convidou para participar lá, para dar umas aulas de metafísica e de ética com ele. E eu dava algumas aulas sozinha e algumas aulas junto com ele e tal. Foi legal, mas Harvard também não é o lugar mais tranquilo do mundo, digamos assim. Tem muita ambição, muita competição, não me agradou muito. E, hein, Paula, tá chegando gente aqui, cara. Nossa, tem perguntas aqui que parecem até um livro. Gente, vamos fazer perguntas menores, por favor, gente. Pelo amor, me ajuda, gente. Pode mandar. Aqui, vou falar aqui o Rafael. Rafael, te amo, Paulinha, precisamos bater um papo. Aí ele fala aqui e tal. A Brava, infelizmente, sofreu da síndrome do disco único. Nós não tivemos tempo para amadurecer, para ir no bom sentido, tá? Da época da gravação do primeiro disco. Coisas da vida. Beijo grande. Síndrome do disco único. O que você me diz, Paula, sobre isso? Eu acho que é aquilo que a gente estava falando um pouco agora antes de começar o live, que infelizmente o Brasil entrou num momento ali que acabou o pop rock, né? Acabou o rock. Não sei, assim, aliás, vou me corrigir, não é que tenha acabado de jeito nenhum, porque o pop rock e o rock nunca vão morrer, nunca existe, sempre tem bandas novas, sempre tem bandas novas de qualidade. Isso é fato e vai ser assim para sempre, não tem dúvida. O que aconteceu foi que a indústria musical se fechou completamente para isso, num momento em que ainda não tinha se materializado as possibilidades que existem hoje de você se divulgar sozinho, né? De você fazer as coisas sozinho. Então ficou uma brecha ali em que a única forma de sobreviver de música era ter uma gravadora, e os gravadores pararam de apoiar artistas desse gênero. Eu acho que Brava foi uma das últimas bandas que pegou essa possibilidade ali. Logo depois
você vê que não... Eu conversei com o Paul Ralph há uns acho que 3 anos, ele falou, não, acabou, a gente não contrata mais banda como Bravo, entendeu? Só que, felizmente, agora existe a possibilidade de fazer as coisas de maneira independente, botar aí no YouTube, no TikTok, ou qualquer coisa que os jovens estejam utilizando aí hoje, e eu tenho certeza que isso vai mudar de novo. Eu tenho certeza que os fãs do Brava vão encontrar novas bandas que vão satisfazer também, porque criatividade e talento é o que não falta, e nunca vai faltar, né? O que faltou aí foi investimento mesmo, foram empresários e pessoas com visão para fazer aquilo, né, aparecer mais. Assim, no caso do Brava, a gente nunca teve um empresário, entendeu? Isso faltou. A gente não conseguiu arranjar um empresário. A gente brincou um pouco com vários empresários, com o Rafael Borges, do Legião Urbana, com quem mais que a gente... O Mauro Benzaquem, que era, na época era o empresário do Kid de Abelha, e alguns outros assim, mas eles não marcaram show pra gente, por algum motivo não deu certo, entendeu? Nosso relacionamento com esses empresários. E eu acho que eles eram empresários de bandas de uma geração anterior também, que não estavam muito adaptados à forma como o mercado tinha evoluído. E não apareceram empresários novos, não tinham empresários novos pra gente naquela época, entendeu? Mas isso tudo tá mudando, isso aí tudo já tá ficando pra trás também. Fala, o que aconteceu com o nosso rock brasileiro, cara? O que aconteceu? O que mudou? O que a gente faz pra ressuscitar? Ressuscitar não, porque não morreu, né? Eu acho que ele mudou, né? Mas isso é geral, cara? Isso é geral no mundo todo? Falta rock and roll? Que não falta, nem nunca vai faltar. O que aconteceu foi que as gravadoras começaram a investir em bandas que não eram rock, muito. E essas bandas dominaram o mercado mainstream. Então você liga o rádio e não está tocando rock, fato. Os meios mais assim, bem-sucedidos de divulgação não tocam rock, isso é fato. Agora, o que a gente pode fazer para resistir a isso aí é buscar bandas em outros caminhos, entendeu? Eu acho que o Brasil ainda não, de repente não tanto quanto alguns outros países, não chegou num ponto em que o mercado independente tem uma visibilidade grande para você permitir uma diversidade, entendeu? Maior, entendeu? Por que em alguns outros países existe uma visibilidade maior para bandas independentes? Porque as pessoas individualmente buscam isso. Só por isso. Ninguém está mandando essas pessoas fazerem isso. Não existe uma lei que está dizendo para ser assim. As pessoas têm uma necessidade de descobrir bandas novas e elas buscam isso. Eu acho que no momento em que isso acontecer e que tiver no Brasil uma busca grande por essas bandas vão ganhar dinheiro e vão sobreviver. Bandas existem, não tem dúvida. Toda hora eu encontro uma banda nova aí no Brasil. Tem uma banda, acho que o nome é Dônica. É isso mesmo. Eu sou ruim de nome, às vezes eu esqueço o nome, mas eu acho que o nome é Dônica. Garotos de 17, 18 anos. Maravilhoso o trabalho deles, sabe? Maravilhoso. O Belchior falava que o novo sempre vem, né? É isso, o novo sempre vem. Não vai existir um momento em que não existam bandas novas e boas. Isso não vai acontecer nunca. Esse mito do fim da arte ele já está aí há muito tempo, né? E nunca vai acontecer, porque o ser humano está sempre produzindo. É meio que um saudosismo, né? Ficar pensando que vai existir outra Brava, né? Outra, né? É isso, tentar até, né? O advento da internet nos faz ter esse leque de opções, né, Paulo? Eu sou muito grata a esse saudosismo. Eu sou muito, assim... Eu não sei, eu sou grata mesmo. Eu amo quando as pessoas vêm me falar do Brava. Eu amo eu amo saber que o Brava foi importante, sabe, na vida das pessoas. Então, eu acho que o saudosismo, assim, no geral no Brasil que eu observo, não com relação ao Brava, que eu tô dizendo que isso não me incomoda, porque, no caso, eu gosto disso, né? Mas o saudosismo, assim, de pensar assim, o rock acabou e tal, eu acho que isso já tá aí há muito tempo.
e não acaba, entendeu? Só isso mesmo que eu quis dizer. Porque tem uma promessa de live aí de músicas inéditas. Vai, Como é que vai, vai vai, ser? vai rolar. Vai rolar? Vai. Eu vou fazer o Brava Live. Vou fazer. Uau, que ótimo. Não estive muito. Com essa história toda da pandemia e tal, foi muito complicado, sabe? Não tive muita inspiração pra fazer muita coisa, mas eu vou pegar o violão e vou. Já tô. Como o Thales sabe, o Thales está me acompanhando nessa jornada aí. Tô praticando já as músicas, relembrando, né, os acordes e as letras e tal. Paula, eu queria ser esta metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O que essa frase, essa citação, né, na música do grande Raul Seixas fala para você? É tudo, né, de bom, eu concordo com ele plenamente. Acho que o Raul era um dos filósofos do rock aí também, com certeza. Tipo, as letras dele são letras extremamente filosóficas, né? Um questionamento muito grande da sociedade e um amor muito grande pelo mistério do universo. E esse amor aí pelas perguntas e tal, que eu tava falando. É um dos meus preferidos, sem dúvida. Me identifico muito com ele. Paula, nós fizemos 1 horinha e pouca aí de live, né? Passa tão rápido, cara. Assim, né? Não é sempre que nós... não tem como você bater um papo com uma doutora em filosofia assim tão rápido, né, gente? A gente tem que destrinchar, né? Ainda cantora, musicista, enfim. Paula, projetos futuros, e aí, o que você está pensando? O que a gente pode esperar aí da Paula Marchesini? Fala aí pra gente. Olha, eu sou muito lenta. Sou muito lenta e muito passiva, assim, no sentido de que eu acredito que para fazer alguma coisa que tenha consistência, você precisa viver, entendeu? E você precisa esperar as coisas acontecerem. Não adianta você decidir fazer um disco. O disco, ele vai acontecendo à medida que você vai vivendo e aquelas experiências vão se transformando em música. Então, mas eu tenho entre 15 e 20 músicas que eu quero gravar para um próximo CD. Infelizmente são em inglês ainda, porque eu não sei porquê, mas as músicas têm vindo em inglês. Eu quero muito que volte a vir em português. Eu daria tudo para escrever outro disco em português e eu espero que eu vá, sim. Mas o meu próximo disco ainda vai ser em inglês, vai se chamar Dear Stranger, Caro Estranho. E vai ser mais, assim, filosófico, eu acho, mais ainda voltado para as letras ainda do que os discos que eu já fiz. Até um pouco sombrio, talvez. Algumas letras bem melancólicas, assim. E eu vou gravar ele totalmente sozinho de novo, como eu fiz o Fellow Shade. Então eu tô fazendo isso, eu tô num processo de comprar Você tem um home studio, né, Paulo? Você tem um home studio aí, né? Tem. Você mesmo montou e tal? Que legal. Sim, eu mesmo que fiz tudo, pesquisei né, gravei, fiz centenas de experimentos para descobrir os equipamentos certos para minha voz e para tudo, e como mixar, como masterizar, tudo isso. Ainda é um processo em andamento, assim, tô ainda descobrindo muita coisa. Eu tenho várias centenas de gravações que eu já fiz, que eu quero refazer, porque eu já descobri como fazer com som melhor, então eu tô nesse processo eterno aí de descobrir a tecnologia que eu preciso para fazer isso melhor. Plugs, né? Tem, né? Tem os testes, né? Enfim. Bom, gente, passou tão rápido, cara. Caramba. Nossa, agora que a galera tá entrando aqui, ó. Tem a Denise Marchesini, né? Eu sou a mãe dela. Ela falou, avisou aqui, eu sou a mãe dela. Minha mãe e o amor da minha vida também. Ah, que bacana.
E aqui, depois você vai ler os comentários aqui, Paula. Muita gente entrou aqui na live, você é uma pessoa muito querida e, assim, muito interessante e inteligente, também inteligentíssima. E eu vou dizer, Paula, eu acho que o Brasil está precisando aí de mulheres como você aqui, cara, sabe? Faz falta. Obrigada, Fábio. E eu espero aí que, enfim, você produza cada vez mais, e se essas incertezas é o que são é o que te move, e venham mais incertezas ainda, que é isso que nutre a sua arte, né? E que esteja assim, então. Paulo, eu quero te agradecer, cara, muito obrigado mesmo por estar aqui no Filhos Podcast, por ter aceitado o nosso convite. E você tem um recadinho final aí pra galera? O que você tem a falar aí pra galera aqui, pros brasileiros? Só falar que eu amo vocês. Muito obrigado por me apoiarem tanto. Eu não sei nem como expressar, assim, tantas vezes eu estava completamente deprimida e muito mal mesmo, por vários motivos, né? Várias coisas que a gente falou. E chegava uma mensagem do Thales, do Lipe Grillo, da Evne, do Eduardo Basílio, e do Kilson Araújo, e de várias outras pessoas falando uma coisinha assim, poxa, a sua música, aquele jeito foi tão importante para mim por causa disso e tal, e isso sempre, instantaneamente, me deu forças para continuar fazendo o que eu faço, que não é fácil, como você estava falando aí, né? São coisas inúteis, são coisas que muitas vezes a gente tem que fazer apesar da necessidade de sobreviver e de fazer coisas úteis. Então, tem muitas crises aí, né, nesse processo. E essas mensagens me ajudaram, vocês me ajudaram muito a continuar fazendo o que eu faço. Então, muito obrigado. Um abraço, tchau, tchau!